Bom dia, meus irmãos. Vamos começar o dia meditando nestes salmos. Que a paz, o amor e a proteção de Deus estejam com vocês todos os dias. Se você crer que será um dia abençoado, digite "Eu creio". De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmo 5, ainda está escuro. O dia mal começou. Você abre os olhos e sente o silêncio da casa, o peso da coberta, o friozinho da manhã. E naquele instante, antes do celular tocar, antes de qualquer mensagem chegar, antes do café, do trânsito, dos compromissos, você sente algo no peito. Um chamado. É Deus, Ele já está ali. Antes de você pensar em buscá-lo, Ele já te espera. Como um pai que acorda cedo só para ver o filho abrir os olhos. Como um amigo fiel que não perde a hora do encontro. Buscar a Deus pela manhã não é apenas uma rotina espiritual. Não é um dever, nem uma obrigação, é um respiro de alma. É como tomar um gole de água pura depois de muito tempo com sede. É um reencontro, é voltar para casa logo ao acordar. O rei Davi escreveu esse salmo enquanto vivia momentos difíceis. Ele sabia que a vida podia ser dura, mas também sabia de onde vinha sua força. Davi começava seus dias falando com Deus, não com medo, mas com confiança. Ele dizia: Senhor, pela manhã eu te apresento minha oração e fico esperando. Olha, que lindo isso! Ele orava e esperava. Esperava o quê? Esperava Deus agir. Esperava paz no coração. Esperava uma resposta, uma direção. Ou simplesmente esperava o consolo de saber que não estava sozinho. Tem dias que você acorda bem, sorrindo. Mas tem outros em que mal consegue se levantar da cama. Tem dias em que a ansiedade aperta o peito logo cedo. Tem dias em que o coração já acorda cansado. E é justamente nesses dias que a oração da manhã é o teu socorro. É nesses dias que o bom dia mais importante não vem do celular nem da televisão. Vem do céu. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. Clamor não é uma palavra bonita, é uma palavra verdadeira. Clamar é gritar com o coração. É quando você não consegue esconder o que sente e derrama tudo diante de Deus. Você não precisa de palavras bonitas. Deus não está esperando frases ensaiadas. Ele só quer ouvir o que realmente está aí dentro. E mesmo que você não diga nada, Ele já sabe. Mas Ele ama ouvir você falar com Ele. Porque cada palavra tua, cada pensamento, cada lágrima, tudo isso é oração. E Ele escuta. Ao despertar, busque a Deus. Fale com Ele antes de falar com o mundo. Abra o coração antes de abrir as redes sociais. Entregue o dia nas mãos dele antes que qualquer outra coisa tente roubá-lo de você. Porque quando você busca a Deus ao amanhecer, algo muda. Mesmo que por fora tudo pareça igual, por dentro há paz. Você não entra no dia sozinho. Você entra com Deus ao seu lado. E isso faz toda a diferença. Não espere um lugar perfeito. Não espere o momento ideal. Não espere estar com tudo resolvido. A oração da manhã não é sobre estar pronto. É sobre começar com Deus, mesmo quando você não sabe como vai terminar. Pode ser uma oração curta, simples, dita com voz baixa ou só pensada no coração, mas faça dela um encontro verdadeiro. Deus está aí. Ele te ouve, Ele te vê. E mais do que isso, Ele te espera, porque para Ele o melhor momento do dia é quando você acorda e decide buscá-lo. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmo 5. Você já orou por algo com todo o seu coração e depois ficou em silêncio? Não aquele silêncio de quem não tem nada a dizer, mas aquele silêncio de quem já disse tudo. E agora só espera. É sobre esse tipo de silêncio que o Salmo fala. Davi ora de manhã. Ele clama, derrama a alma, se abre diante de Deus. E depois, ele espera. Essa espera não é passiva. Ela não é vazia. Ela não é como quem diz tanto faz. Ela é cheia de fé. Porque o silêncio de quem espera em Deus fala mais alto do que 1000 palavras. Esperar depois de orar é um ato de confiança. É como plantar uma semente e não cavar todo dia para ver se já está brotando. Você planta, rega e espera.
Você não vê nada por fora, mas sabe que algo está acontecendo debaixo da terra. É assim com a oração. Às vezes a resposta não vem na hora. Às vezes não vem do jeito que a gente imagina. Mas Deus está agindo, mesmo quando parece que não está. O problema é que a gente vive num mundo que não sabe esperar. A gente quer tudo para ontem. Quer respostas rápidas, sinais claros, confirmações imediatas. E quando isso não acontece, a dúvida chega. Será que Deus me ouviu? Será que Ele se importa? Será que estou sozinho? E é aí que a fé entra. Não para te dar todas as respostas, mas para te lembrar quem Deus é, mesmo quando você não entende o que Ele está fazendo. Silêncio entre a oração e a resposta pode ser doloroso, mas também pode ser sagrado. É nesse tempo que Deus trabalha no coração. É nesse tempo que a fé amadurece, que a esperança se fortalece, que a paz se aprofunda. Talvez você esteja nesse tempo agora. Já orou, já entregou, já chorou e agora está aí em silêncio esperando. Mas saiba de uma coisa: esse silêncio não é abandono, é cuidado. É Deus trabalhando nos bastidores da sua vida. Não é fácil esperar. Às vezes, dá vontade de desistir, de correr atrás da solução com as próprias mãos, de inventar uma saída. Mas quando a gente tenta resolver sozinho, muitas vezes só se complica mais. Esperar em Deus é confiar que o tempo dele é melhor que o nosso. É acreditar que ele não está atrasado. Ele está sendo perfeito. Sabe, a oração não é só para mudar o que está ao redor. Ela também muda o que está dentro de você. E às vezes, Deus está usando a espera para preparar o teu coração para aquilo que virá. Enquanto você espera, Ele fortalece. Enquanto você espera, Ele alinha os caminhos. Enquanto você espera, Ele te molda. E quando a resposta vier, porque até ela virá, você vai entender que o silêncio de hoje foi, na verdade, um terreno fértil para o milagre de amanhã. Então, não corra, não se desespere. Fique firme, ore e espere. Fale e depois escute com o coração, porque Deus responde, sempre, no tempo certo, do jeito certo, com amor. E nesse meio tempo, o silêncio será o lugar onde a sua fé vai aprender a florescer. Tem dias em que a gente acorda com o coração cheio de coisas que nem sabemos explicar. Parece que tem um nó dentro da alma. Você tenta orar, tenta colocar em palavras o que sente, mas nada sai. A voz falha, os pensamentos se embaralham, e tudo o que você consegue fazer é ficar ali, quieto, de olhos fechados, esperando que Deus entenda o que você mesmo não consegue dizer. A boa notícia é, Ele entende. Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos que palavras não podem expressar. Romanos 8. Isso quer dizer que até quando a sua oração vira silêncio, Deus escuta. É lindo pensar nisso, porque às vezes a dor é tão grande, o cansaço é tão pesado, ou a dúvida é tão confusa que as palavras somem, mas o coração continua falando, com cada batida, com cada suspiro, com cada lágrima. E Deus está ouvindo tudo. Há orações que nascem da boca, mas há outras, talvez as mais profundas, que nascem da alma. São aquelas que a gente sente, vive, respira, mesmo sem conseguir descrever. É como um grito mudo, uma conversa só de olhares. É como se a gente apenas dissesse, mas, Senhor, olha para mim. Só isso. E Ele olha. Ele vê o que ninguém mais vê. Ele entende o que ninguém mais entende. E Ele responde, do jeito dele, no tempo dele, mas sempre com amor. Você não precisa de palavras bonitas para tocar o coração de Deus. Não precisa ter um vocabulário teológico, nem saber todos os versículos decorados. Você só precisa ser sincero, falar com verdade. E quando não souber o que dizer, apenas fique na presença dele. Isso já é oração. Já pensou que talvez no céu, a oração mais poderosa do seu dia seja aquele momento em que você apenas fechou os olhos e disse com o coração, Deus, eu estou aqui, me ajuda. Ou talvez nem disse nada, só chorou, e ainda assim, Ele ouviu. Porque Deus não se impressiona com discursos, Ele se move por amor, e o amor dele é sensível ao que você sente,
mesmo quando você não sabe explicar. Muitos dos salmos de Davi foram escritos em momentos assim, momentos de dor, de luta, de confusão. E mesmo nesses tempos, Davi buscava a Deus, às vezes com palavras fortes, outras vezes com palavras quebradas, mas sempre com o coração aberto. Talvez hoje o seu coração esteja pesado, talvez você nem tenha força para fazer uma oração longa. Tudo bem, não precisa forçar nada. Deus não está esperando um discurso. Ele só quer você, com suas verdades, com sua bagunça, com seu silêncio. Então, se tudo o que você conseguir fazer hoje for colocar a mão no peito, olhar para o céu e dizer, Senhor, isso já é suficiente. Porque o coração que fala com fé, mesmo em silêncio, chega até o trono de Deus. Ele escuta, ele acolhe, ele responde. Pode ter certeza, quando o coração fala mais alto, o céu se inclina para ouvir. Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Salmo 143 todo dia. Quando o sol começa a nascer, alguma coisa muda dentro da gente. É como se uma parte nossa acordasse também. O céu escurecido começa a ganhar tons suaves, o ar fica mais fresco, os sons do mundo ainda estão calmos. E nesse intervalo entre a escuridão e a luz, o coração encontra espaço para respirar. É nesse momento que a misericórdia de Deus se apresenta, não com gritos, não com espetáculo, mas com luz suave, como um abraço que vai espantando aos poucos as sombras da alma. Misericórdia. Essa palavra pode parecer comum, mas carrega um amor imenso por trás. A misericórdia de Deus é o olhar dele que entende a sua dor e não te rejeita por ela. É o carinho dele por você, mesmo quando você falha. É a forma como ele te alcança de novo, toda manhã, mesmo sabendo de tudo o que você fez ou deixou de fazer. Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã. Essa parte do salmo é como um pedido de socorro silencioso. É como se Davi dissesse, Senhor, me lembra do teu amor, porque eu esqueço fácil. Me lembra que tu ainda estás comigo, mesmo quando tudo parece escuro. E Deus responde. Ele responde com o dia nascendo, com a brisa entrando pela janela, com o simples fato de você estar vivo, respirando, mesmo que com o coração apertado. A misericórdia de Deus não tem hora marcada, mas há algo especial nas manhãs. É como se Deus dissesse, Ei, você tem mais uma chance. Você ainda pode recomeçar. Ontem passou, hoje é novo. Vamos tentar outra vez, juntos. Não importa quão difícil foi o dia anterior. Não importa se você caiu, se perdeu, se chorou até dormir. A misericórdia de Deus não se cansa de voltar. Ela vem com o sol. Ela limpa a culpa. Ela levanta quem está no chão. Ela sussurra no ouvido da alma. Eu ainda estou aqui e continuo te amando. Sabe aquelas noites em que o medo parece maior que tudo? Aquelas madrugadas em que a cabeça não para e o coração dói? Deus vê tudo. Ele não se afasta nas noites difíceis. Ele permanece. E quando a manhã chega, ele te renova. Tem gente que acorda todos os dias com um peso enorme nas costas. Já levanta se sentindo em dívida com a vida, com Deus, consigo mesmo. Mas Deus não te chama para viver assim. Ele te chama para acordar com esperança, com a certeza de que Ele é por você e não contra você. A luz da manhã é mais que um fenômeno da natureza. É um sinal da graça de Deus. É um lembrete silencioso de que a vida continua e você tem uma nova página para escrever, com Ele ao seu lado. Você não precisa carregar as sombras de ontem para dentro de hoje. Você pode deixar tudo isso nas mãos de Deus. Pode dizer-me, Senhor, eu confio em Ti. Me mostra o caminho, me ajuda a seguir. E Ele vai te mostrar. Talvez não tudo de uma vez, mas passo a passo. Talvez não com mapas e certezas, mas com paz no coração e direção no momento certo. A misericórdia dele não é um prêmio por você ter feito tudo certo. Ela é um presente. É porque ele te ama. Simples assim. Então, da próxima vez que o sol nascer e a luz começar a invadir o seu quarto, respire fundo, feche os olhos e diga, Obrigado, Deus,
Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por essa luz que entra aqui fora, mas também aqui dentro, porque toda manhã é uma chance nova, todo amanhecer é uma resposta, e toda luz que dissipa as sombras do mundo começa primeiro no seu coração, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Você já sentiu vontade de sumir um pouco do mundo? Não desaparecer para sempre, só se esconder por um tempo. Se esconder da correria, do barulho, das cobranças, das expectativas. Às vezes a alma pede abrigo. Ela grita em silêncio por um lugar onde possa simplesmente descansar. E é aí que entra esse verso tão poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Sim, Deus tem um esconderijo, um lugar secreto, um lugar onde só você e Ele estão. Não é um templo, nem um quarto fechado, nem um monte alto. É um lugar dentro de você, onde a presença dele te encontra e te envolve. Esse esconderijo não é feito de paredes, é feito de presença, é feito de fé, de entrega, de confiança. Não é um lugar onde você vai só quando tudo vai bem. Pelo contrário, é onde você corre quando tudo parece desmoronar. Quando você se sente fraco, cansado, com medo, Deus te convida a entrar nesse lugar. E o mais lindo é que esse esconderijo está sempre aberto. Não tem senha, não tem fila, não tem hora marcada. É só fechar os olhos, é só suspirar e dizer: Deus me acolhe. E pronto, você já está lá. Sabe aquele momento em que você ora baixinho, quase sem voz? Aquele instante em que tudo ao redor continua igual, mas por dentro você sente uma paz que não dá para explicar? Esse é o esconderijo. É ali que você encontra descanso. É ali que você escapa das pressões do mundo, das dúvidas da mente, do peso no coração. É ali que Deus te lembra. Você não precisa carregar tudo isso sozinho. No esconderijo do Altíssimo, o medo perde força. A ansiedade se acalma. As lágrimas são enxugadas uma por uma. E você percebe, ainda que tudo esteja agitado lá fora, a alma pode estar em paz aqui dentro. Tem gente que passa a vida inteira procurando refúgio em lugares errados. No trabalho, no dinheiro, em distrações. Mas nenhum desses lugares protege de verdade. Porque o que a alma precisa não é de fuga, é de acolhimento. É de um lugar onde ela pode ser quem é sem medo. E esse lugar é o coração de Deus. Então, toda vez que o dia amanhecer pesado, toda vez que você se sentir sobrecarregado, lembre-se, há um lugar para onde você pode correr. Entre no esconderijo. Ore em silêncio. Chore se precisar. Fique quieto por um momento e você verá. Deus está ali e não só está, Ele te abraça. E naquele abraço, a alma encontra algo que o mundo nunca poderá oferecer. Paz verdadeira. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46. Vivemos em um mundo barulhento. Barulho nas ruas, nas telas, nas vozes, até mesmo nos pensamentos. É tanta informação, tanto estímulo, tanta urgência, que às vezes a alma grita por silêncio. Mas o silêncio não é só a ausência de som. É um espaço sagrado. Um lugar onde a alma respira, onde o coração se escuta e onde Deus sussurra. Deus fala no silêncio. Não porque Ele não possa falar alto, mas porque Ele quer intimidade. Barulho distrai, o silêncio aproxima. No silêncio você não precisa impressionar, não precisa fazer esforço, basta estar ali, presente, disponível, vulnerável. E sabe o que é mais bonito? Deus valoriza esses momentos simples e sinceros, onde você se despe de todas as máscaras e simplesmente se deixa encontrar. Jesus mesmo nos deu esse exemplo. Apesar de estar sempre cercado por multidões, ele buscava o silêncio. Levantava-se de madrugada para estar a sós com o Pai. Não para fugir das pessoas, mas para se reabastecer, porque estar com Deus no silêncio é como mergulhar numa fonte. Você sai dali mais leve, mais inteiro, mais em paz. Talvez você pense, mas eu nem sei orar direito. E eu te digo, tudo bem. Porque às vezes a melhor oração é o silêncio cheio de presença, só estar ali, sem pressa, sem celular, sem listas de pedidos,
sem a obrigação de dizer nada. É nesse espaço que o céu toca a terra dentro de você. Aquietar-se não é perder tempo, é dar espaço para Deus agir, é deixar que Ele fale, é reconhecer que você não precisa controlar tudo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é só um convite, é um comando amoroso, é como se Ele dissesse: meu filho, filha, para um pouco, desacelera. Deixa eu te lembrar quem eu sou. Deixa eu te mostrar que eu cuido de você. Mesmo quando você não vê, eu estou aqui. O silêncio com Deus cura. Ele alinha o coração, limpa os pensamentos e fortalece a fé. Mas, para isso é preciso coragem. Coragem de sair do automático, de desligar o barulho de fora e principalmente de encarar o que está dentro. No silêncio, às vezes encontramos feridas que tentamos esconder, mas é ali, nesse encontro profundo, que Deus toca, trata e transforma. Você não precisa de um mosteiro, nem de uma montanha para viver isso. Basta escolher um canto, fechar os olhos e dizer: Senhor, eu estou aqui. Não vim pedir, só vim estar. Esse é o tipo de oração que muda tudo, porque ela não depende de palavras, mas de presença real. E no fim, é isso que Deus mais deseja: estar com você. Nem sempre será fácil parar. A rotina vai tentar te puxar de volta. Mas se você criar o hábito de entrar no silêncio com Deus, nem que seja por alguns minutos, vai perceber que esse espaço se torna um abrigo, um porto seguro, um lugar sagrado entre o céu e o seu coração. E naquele silêncio, você vai ouvir coisas que nenhuma voz humana poderia dizer. Vai sentir uma paz que nenhuma explicação consegue dar. E vai descobrir que, mesmo em silêncio, Deus fala alto. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Salmo 19. Cada manhã traz uma chance nova. Antes mesmo de o dia começar de verdade, antes de o celular vibrar, o café ficar pronto, ou a mente se ocupar, a primeira coisa que sai da sua boca tem poder. É fácil esquecer disso. A gente acorda e já solta um "ah, que preguiça", ou um "hoje vai ser difícil demais", ou até um "não aguento mais". E sem perceber, essas palavras vão moldando o jeito que o dia se desenrola, porque palavra é semente e o coração é solo. O que você diz ao acordar, você começa a cultivar. Davi, no Salmo 19, faz um pedido profundo e simples: que as palavras da minha boca sejam agradáveis a ti, Senhor. Isso não tem a ver com falar bonito, tem a ver com intenção, com escolher palavras que tragam vida, que construam, que iluminem. E isso começa logo cedo. Imagine acordar e, ao invés de reclamar, dizer: Senhor, obrigado por mais um dia. Eu não sei o que me espera, mas sei que tu estás comigo. Olha como muda o clima da alma, como muda o tom do dia. Palavras são pequenas chaves que abrem portas invisíveis. Elas podem abrir o coração da esperança ou o da tristeza. Podem acender a luz da fé ou alimentar o medo. Por isso, não é exagero dizer que as primeiras palavras do dia podem ser uma oração, mesmo que seja simples, mesmo que seja só um sussurro. Senhor, guia meus passos. Me dá sabedoria. Me ensina a ver com teus olhos. É tão natural reclamar. Mas e se a gente começasse a fazer o oposto? E se a gente semeasse gratidão? Você não precisa fingir que está tudo bem. Deus conhece o seu coração. Mas quando você escolhe declarar fé mesmo em meio à luta, você está dizendo ao céu e a si mesmo que acredita no cuidado de Deus, na sua proteção, no seu olhar cuidadoso e misericordioso. Faze-me ouvir pela manhã da tua benignidade, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Salmo 143. Senhor meu Deus, nesta manhã, em que os céus se abrem mais uma vez sobre mim, eu elevo a minha alma ao teu trono. O dia nasce, os pássaros cantam, a brisa toca suavemente a janela, e antes que qualquer outra voz me encontre, eu desejo ouvir a tua, antes que as urgências do mundo me arrastem, antes que as distrações da vida
se espalhem sobre mim como névoa, eu me recolho aqui, no lugar secreto, no esconderijo da tua presença. Tu és o Deus da minha vida. E não há manhã que nasça sem o teu toque, sem o teu sustento, sem a tua graça renovada. Quantas vezes despertei cansado, mas ao lembrar do teu amor, meu espírito se reacendeu. Quantas vezes me senti perdido, mas uma só palavra tua bastou para me apontar o caminho. Hoje, Senhor, eu não te peço riquezas, não te peço fama nem elogios, nem que a estrada seja fácil. Te peço apenas fala comigo. Faz-me ouvir pela manhã da tua bondade. Tua voz é meu alimento, teu cuidado é meu abrigo, teu olhar é meu consolo. Ensina-me a começar este dia na direção certa. Não me deixes guiar pelos impulsos do coração, que tantas vezes é enganoso, mas que o teu espírito seja como bússola silenciosa dentro de mim. Dirige os meus passos, mesmo quando eu não entendo para onde vão. Senhor, o dia é novo, mas as batalhas talvez sejam antigas. Talvez eu acorde carregando dores que não passaram com o sono. Talvez meu coração ainda sangre por feridas que ninguém vê. Mas mesmo assim, eu escolho confiar. Eu escolho me render à tua presença e entregar cada fardo nas tuas mãos. Tu és aquele que me vê quando ninguém me nota. Tu conheces as lágrimas que não derramei, os medos que escondi com um sorriso. Tu sondas e conheces cada caminho. Antes mesmo que a palavra me venha à boca, tu já a sabes toda. Como não confiar em ti? Então me ensina, Pai, a viver este dia com propósito. Livra-me de desperdiçar a dádiva do tempo com murmúrios e distrações. Dá-me olhos que veem oportunidades para amar, ouvidos atentos à dor do outro e mãos prontas a servir. Que o meu coração seja leve, não por ausência de desafios, mas porque o Senhor está comigo em cada um deles. Que eu fale menos de mim e mais de ti. Que eu reclame menos e agradeça mais. Que eu veja menos o que me falta e mais o que já tenho. Ajuda-me a perdoar com sinceridade, sem esperar retorno. A abençoar até mesmo quem não compreende meu caminho. A silenciar quando a palavra for veneno. E a falar com coragem quando o silêncio for omissão. Que este dia seja solo fértil, onde tu possas plantar algo eterno. E que o que for colhido aqui abençoe outros também. Se houver dores, que elas me aproximem de ti. Se houver alegrias, que eu as devolva em louvor. Senhor, eu te entrego meu tempo, minha mente, meu corpo, meus sonhos. Não quero viver por impulso, nem por medo, nem por conveniência. Quero viver por fé, por amor, por obediência. Então, mais uma vez, como disse o salmista, faze-me ouvir pela manhã da tua benignidade. Fala comigo antes de tudo, e eu saberei o que fazer com o resto. Dirige-me no caminho eterno. Guia-me por veredas de justiça, por amor do teu nome. Que a tua luz vá à frente e que a tua paz seja meu escudo. Cobre-me com tua misericórdia e renova em mim um espírito reto. Não permitas que este dia me endureça, mas que eu continue sensível ao teu toque. Eu te entrego esta manhã, Senhor. Eu te consagro este novo dia. Eu te louvo pela tua fidelidade que não muda. E descanso no fato de que aconteça o que acontecer, tu permanecerás comigo até o fim. Amém. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei, já ti e vigiarei. Salmo 5, Senhor. O sol ainda nem tocou completamente a terra, mas já desperto com o coração voltado para ti. Antes que os compromissos me chamem, antes que as vozes do mundo se levantem, antes que o tempo escape por entre os dedos. Aqui estou, silencioso, esperando, desejando profundamente ouvir a tua voz. Toma, Senhor, os primeiros minutos deste dia como oferta. Toma os meus pensamentos ainda confusos do despertar. Toma minhas expectativas, minhas incertezas, meus planos. Aqui estão eles. Eu os trago diante de ti como o salmista fez. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Sim, Senhor, apresento-me, não com méritos nem com exigências, apenas com fé. Porque a tua presença vale mais do que qualquer certeza que eu possa ter, e ouvir-te, ainda que em sussurros,
é melhor do que qualquer resposta imediata. Inclina teu ouvido a mim nesta manhã, Pai. Tu que sondas os corações e pesas os espíritos, conhece tudo o que está dentro de mim. Sabes da ansiedade que por vezes me aperta o peito. Sabes das batalhas que enfrento em silêncio. Sabes das decisões que me esperam, das conversas difíceis, dos limites que eu carrego. E ainda assim me chamas. Ainda assim me convidas a estar contigo. Que honra é essa? Que amor é esse, que não recua diante da minha limitação? Tu não és um Deus distante, que observa de longe. Tu és Deus que se inclina, que caminha, junto, que prepara a mesa mesmo em meio aos meus inimigos. Hoje eu te peço, prepara a minha alma para este dia como quem prepara um campo para semear. Remove as pedras da pressa, arranca os espinhos da dúvida, aquece a terra fria com o fogo do teu espírito. Coloca em mim a semente da sabedoria, da paciência, da humildade, e que tudo o que eu fizer hoje, por menor que seja, tenha teu selo. Se eu for falar, que minhas palavras levem paz. Se eu for ouvir, que meus ouvidos acolham sem julgar. Se eu for andar, que meus pés sigam com retidão. Senhor, guarda-me do mal. Livra-me de toda armadilha escondida, de toda palavra mentirosa, de toda tentação disfarçada. Guia-me por teu espírito quando eu não souber qual caminho escolher. Se for necessário, cala em mim a voz do orgulho. Quebra em mim os impulsos do ego. E renova-me com a mansidão que vem do alto. A tua palavra diz que os justos se alegram em ti. Então, mesmo em meio às incertezas, dá-me essa alegria firme, aquela que não depende de circunstâncias, mas nasce do saber que tu estás comigo. Se eu tiver que esperar hoje, que eu espere com confiança. Se eu tiver que lutar, que eu lute com esperança. Se eu tiver que chorar, que eu chore aos teus pés, sabendo que tu recolhes cada lágrima como se fosse pérola. Sela este dia com a tua bondade, Senhor. Faz da minha vida um reflexo da tua luz. Que os que cruzarem meu caminho hoje percebam algo diferente. Não por mim, mas por ti. Não por quem eu sou, mas por quem habita em mim. Coloca ordem no meu tempo. Equilibra meus afetos. Fortalece minha fé. E quando o cansaço vier, porque ele virá, que eu me lembre de correr para ti, não para o desânimo. Que eu me abrigue na tua presença, não nas distrações. Tu és minha rocha, meu refúgio, meu pastor fiel. Acordei hoje porque a tua graça me sustentou durante a noite. Respirei de novo porque tua misericórdia se renovou. E se o Senhor me dá este novo dia, é porque ainda há propósito. Ainda há algo para viver, para aprender, para compartilhar. Então, recebe esta manhã, meu Deus. Recebe minha alma, minhas intenções, meus caminhos. Purifica o que estiver errado em mim, ilumina o que está escuro e transforma o que ainda não está pronto. Porque só tu sabes tudo o que sou, e ainda assim escolhes me amar. Por isso eu também te escolho hoje, de novo, com todo o coração, amém. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27, Senhor. Deus, nesta manhã, ao despertar, para mais um dia que o Senhor preparou, eu me coloco diante de ti com o coração cheio de gratidão. Agradeço-te por mais uma oportunidade de viver, de respirar, de estar em tua presença. Hoje, ao abrir meus olhos, ao começar meus passos, eu clamo por ti, Senhor, pois tu és a minha luz e a minha salvação. E como o salmista eu me pergunto, a quem temerei? Tu és o refúgio da minha alma, a minha rocha firme. Neste dia, Senhor, eu escolho descansar em ti. Escolho não me deixar levar pela agitação, pela ansiedade, pelo medo, pois tu és a força da minha vida, e em ti encontrarei a coragem para o que vier. Quando as sombras da dúvida tentarem se levantar diante de mim, eu lembrarei que tu és a luz que dissipa toda a escuridão. Quando os desafios surgirem, eu confiarei que tu és a minha salvação. Porque tu nunca me deixas, Senhor, e nunca me abandonas. Eu entrego a ti este dia. Eu entrego as minhas preocupações, as minhas expectativas, as minhas inseguranças. Cada passo que eu der hoje, que seja guiado pela tua luz.
Que os meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas ações refletem a tua bondade, a tua paz, a tua presença em mim. Senhor, se hoje eu enfrentar inimigos, não importa a forma que venham a ser, se forem adversários externos ou batalhas internas, eu confio que, assim como o salmista disse, tu estarás comigo. Quando a hostilidade se levantar, tu me guardarás. Tu me esconderás no teu abrigo secreto, e eu me sentirei seguro, ainda que o mundo ao meu redor pareça incerto. Quando a dor ou a frustração me visitarem, eu me lembrarei de que tu és a minha força, tu és a minha fortaleza, e eu não preciso temer o que o dia possa trazer. Deus, tu és o único em quem posso confiar totalmente. Mesmo quando os meus olhos não conseguem ver a solução, eu sei que tu, com tua sabedoria infinita, já preparaste o caminho. Quando eu me sentir fraco, Senhor, tu serás a minha força. Quando eu me sentir perdido, tu serás o meu guia. Quando eu me sentir pequeno, tu me erguerás. Senhor, hoje eu desejo buscar tua face. Desejo, como o salmista, te procurar com todo o meu coração. Não importa quão atribulado o dia se apresente, não importa a correria ou as distrações, eu quero, Senhor, que o meu primeiro pensamento seja para ti. Eu quero olhar para ti em cada momento, em cada decisão, em cada palavra que eu falar. Quando eu entrar em conversas, que eu carregue a tua luz. Quando eu caminhar entre as pessoas, que eu leve o teu amor. Quando eu agir, que o teu Espírito me guie. Senhor, faz com que o meu coração esteja em sintonia com o teu, para que eu saiba o que fazer, o que falar, o que deixar de lado. Em ti, Senhor, está o meu refúgio e a minha confiança. Tu disseste que, se eu buscar a tua face, tu me responderás. Então aqui estou, Senhor, com o coração aberto, com os ouvidos atentos. Fala comigo, Deus. Revela a tua vontade para o meu dia. Guia-me pelos caminhos retos. Protege-me das ciladas e armadilhas que o inimigo tenta lançar. Livra-me das tentações que possam me afastar de ti. E fortalece-me para resistir ao mal. Se o dia trouxer momentos de dificuldades, lembra-me de que tu estás comigo. Tu que és minha luz, minha salvação e a força da minha vida. Não me deixes esmorecer. Não me deixes ficar paralisado pelo medo ou pela dúvida, mas que eu encontre em ti forças renovadas. Quando o desânimo tentar me tomar, quando os desafios parecerem maiores que as minhas forças, que eu me lembre de que tu és a minha rocha, firme. Que eu me lembre de que em ti posso descansar. Tu és o meu pasto verde, tu és a minha água tranquila. E mesmo que o mundo se agite, em ti encontro paz. Em ti encontro conforto. Em ti encontro segurança. Hoje, Senhor, que eu viva com os olhos fixos em ti. Que eu não olhe para o que se passa ao meu redor, mas para ti, Senhor, a fonte da minha esperança. Que eu não tema o mal, porque tu és a minha luz. Que eu não me desespere diante das dificuldades, porque tu és a minha salvação. E que eu nunca perca de vista que ao buscar a tua face eu sou preenchido pela tua paz e pela tua alegria. Finalmente, Senhor, quando o dia chegar ao fim, eu quero olhar para trás e ver que a tua bondade e misericórdia me seguiram como uma sombra constante que nunca me deixou. E mesmo que eu tenha falhado em alguma coisa, eu sei que tu, com tua infinita graça, me levantarás novamente. Eu sou teu e tu és meu, e nada pode me separar de ti. Que a tua presença me acompanhe hoje e sempre. Amém.